Boa tarde, vamos começar o nosso boletim das 12h30 do dia 6 de março de 2013. Eu sou Eduardo Collor, analista técnico do Direct Invest. Bem, o mercado acaba abrindo, como ontem, né, abriu bem forte. Ele, muito puxado pela Petrobras, como a gente vai ver daqui a pouquinho, abriu bem forte, mas já devolveu metade do ganho do dia. E fica a dúvida se ele vai conseguir se manter nesse campo positivo até lá. Nesse exato momento, o mercado praticamente com 1% de alta, mas, como eu disse, já devolve, já deixa uma sombra superior aqui grande, já devolvendo uma boa parte dos ganhos do dia. A gente pegar aqui o SP500, o SP500 mostra fraqueza no dia de hoje. Isso aqui lembra o Maru Bozo, né? Deixa uma sombra um pouquinho maior do que o esperado. A expectativa era que ele viesse, né, a continuar no movimento de alta para buscar o topo, né, a expansão do estudo Fibonacci na casa de 1550. A expansão veio a partir desse fundo aqui, no canto inferior esquerdo. O máximo aqui 47, 48, um pouquinho abaixo desse valor aqui. É difícil acertar o número um pouquinho. Pronto. Então seria aqui em torno de 1550, 1551 seria o objetivo. Ele fez máxima em 1545. Ainda faltou um pedacinho para chegar no objetivo da alta. Mas aqui é mais uma sintonia fina, o estocástico sobrecomprado em 92%. Ainda tem chance de ir lá, se não hoje, amanhã. Mas nitidamente perde força no dia de hoje. Petrobras, destaque de hoje, de alta. Petro de abril com forte movimento de alta. Petrobras nesse momento com 5,56 de alta, já esteve melhor. Ele surpreende, ele sai no canal de virável com um gap imenso e surpreende. Na verdade, ele já chega nos 17,52, que é o objetivo desse canal de alta aqui, ó, traçado aqui. Eu meço esse canal, suporte 16,50, resistência 17, e pro lado que ele romper a gente joga, né, projeta alta. Então a alta é nessa resistência de 17,52. Ele abriu em 17,60, enfim, um pouquinho acima desse valor. Fez máximo no 17,69 e já realizou, enfim, já testou o primeiro suporte do 17,26. Fica a expectativa de saber se ele vai ou não romper a média das bandas de Bollinger, se ele vem fechar esse gap aqui. Então, de qualquer maneira, o mercado subindo bem hoje por causa de Petrobras. Se a gente olhar Petrobras ON, Petrobras ON agora subindo 10,5%, um papel que já chegou a subir mais de 12%. E aqui, se eu jogar o estudo de Fibonacci, né, o fato gerador dessa alta toda foi um aumento do diesel a partir de meia-noite de hoje, aumento de 5% do diesel. Então já tinha sido aumentado o diesel em 5 e pouco, junto com a gasolina, que foi 6,6, e agora o diesel aumenta outra vez. Isso obviamente vai ter um impacto de curto prazo na inflação, no IPCA. Então, mas já ciente disso, o governo, enfim, autorizou do mesmo jeito. Então está aqui um gap enorme, né, um gap
pode ser um gap de fuga. Gap de fuga é aquele gap que não fecha. Como tem um fundamento para sustentar esse movimento de alta, existe uma probabilidade grande desse gap não ser fechado. Serão duas notícias nos Estados Unidos. A primeira delas é em relação ao setor privado contratar mão de obra. O número divulgado foi 198 mil em fevereiro. E o resultado então veio acima do esperado pelos analistas, que projetavam um aumento, uma geração de 150 mil novos empregos. Veio 198. A encomenda da indústria cai 2% em janeiro. A previsão era que viesse a cair 2,3%, caiu um pouquinho menos do que o esperado. Mesmo com essas notícias boas, o índice futuro, o índice americano, enfim, patinando. Nesse momento, SP500 com 0,09 de alta, Nasdaq 0,03 de queda. Dow Jones, que rompeu ontem a máxima histórica. Vamos dar uma olhadinha no Dow Jones aqui também. Dow Jones ontem, pelo gráfico mensal, atingiu a máxima histórica e hoje continua para cima. Ou seja, confirma, né, esses rompimentos de 14.198. Se a gente pegar aqui no gráfico diário, ele fechou praticamente na máxima e hoje sobe um pouquinho mais. Enfim, tem uma divergência de topos do Dow Jones, sobrecomprado em 94%. Fica uma expectativa de uma realização, mas o mercado lá é firme, né? O mercado americano, deixa eu voltar aqui para o SP500, mercado americano firme. E aqui lembra, por enquanto, lembra a formação de uma cunha. Vou traçar no primeiro momento desse jeito. Aqui lembra uma cunha de reversão. Reversão baixista, né? Então vou deixar aqui. Eu puxei desde aqui de trás, mas eu posso puxar daqui. Enfim, tá aqui a cunha. Ok? Uma cunha, então a expectativa é que ele venha buscar agora aqui, talvez os 1531, o topo anterior que foi rompido no último pregão. Talvez um pouquinho menos, dependendo da brevidade da queda. Tá certo? Pode vir aqui nos 1525, 1531. E aí tem que saber se ele volta a subir dentro dessa figura ou se ele já vai romper a figura para começar uma reversão baixista, ok? O fato é que ultimamente essas figuras de reversão, pelo menos pelo gráfico japonês, não têm surtido muito efeito, ou seja, elas não têm sido confirmadas. Talvez pela teoria de Dow, que são movimentos que requer mais tempo, né? E mais maturidade na sua conclusão, talvez ela consiga confirmar um movimento de realização um pouco mais forte. Então, além de Petrobras com destaque de compra, temos de LLX subindo 6,40. E a LLX surpreende porque ele deu uma realizada forte e agora já volta, abre com gap, já volta a testar a média das bandas, já volta a testar a banda superior de Bollinger e a retração de 50% de Fibonacci, que é desse movimento inteiro aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho para mostrar. Então ele vem, testa a retração, praticamente a retração de 80% e volta a subir. A expectativa é que esse papel comece a subir um pouco mais, com um pouco mais de firmeza, né? Um outro papel que surpreende na alta é Eletrobras ON, 4,40.
de alta. Então veja que ele tem um pivôzinho armado aqui. Eu vou jogar aqui o Fibonacci. Ele testa a retração de 50% e reveste numa alta. Pondo 50% na cabeça do pivô. A expansão de Fibonacci, né? Mostra que ele tem potencial para chegar aqui nos 8 bola-bola. Tem um outro papel que sobe. Inclusive hoje me perguntaram: Bradesco comprando Santander, o que vai acontecer com os papéis? O que vai acontecer com os papéis? Eu tinha dito Bradesco cai, Santander sobe. Santander então subindo 3,60, já esteve bem mais, né? Já devolveu uma boa parte dos ganhos. Veja que ele abriu com gap grande aqui. Ele abriu aqui, explodiu, foi lá em cima, agora já devolve uma boa parte dos lucros do dia. Na ponta vendedora temos Gol. Um 3,80 de queda. Faz um padrão de desenvolvimento. Pode realizar um pouquinho mais para armar um pivôzinho aqui para voltar a subir. O papel tem o objetivo de chegar lá no topo anterior nos 15,15. Outro papel que cai além de Gol, OSXB, também destaque de venda com 3,90 de queda. Vejo que ele enfim, consolida por enquanto, né? Pelo menos consolidando a perda do fundo anterior. Ele fez mínima ontem em 6,26 e hoje 6,26. Se mantiver desse jeito, ele faz uma pinça de reversão. Então é para ficar de olho nesse papel. Um outro papel que cai quase 3%, Banrisul. E tá aqui a gente tem um alarme para Banrisul. O papel já caiu muito, talvez a melhor venda seria no próximo pregão. Perdendo a mínima de hoje. Ele tem um suporte no 17,38, mas já fez uma mínima aqui no 17,33. Aí perdendo o 17,33, é que seria uma venda para hoje. E aí a expectativa é, pela estratégia das bandas de Bollinger, é que ele venha buscar a banda inferior. Eventualmente ele não chega na inferior, mas vem buscar a média de 200 períodos. Então ele tem um potencial razoável aqui de realização. Outro papel, OGX P3, também destaque de venda, nesse exato momento caindo 13,24. Ele já esteve um pouquinho pior, já esteve nos 2,66. Papel que eu já venho falando praticamente todo dia. Ontem no After ele fechou a 2,76, chegou a 2,76. Hoje já fez mínima aqui em 2,66, ou seja, chegando muito próximo dos 2,50, que é a expectativa dele alcançar nos próximos dias. Abre com um pequeno gap, mostrando uma certa força, mas está aí. 2,66 tem o objetivo primeiro 2,50, perdendo 2,50, que é um objetivo gráfico. Ontem uma grande corretora rebaixou o papel ao preço de 2 bola-bola, R$2. Mas 2,50 é um objetivo mais plausível. Ok? Então deixa eu ver se tem mais algum destaque aqui. Acho que é isso. Tem outro papelzinho aqui, HRTP, também tem destaque de venda com 3,90 de queda. É um papel que eu não consigo não comparar HRTP ao OGX. Então são dois papéis do mesmo setor.
prospecção de petróleo e expectativas frustradas, né? Para ambos os papéis. Então aqui também, olha só. Ele sai de praticamente 45, ele fez máxima histórica dele em 44,40 em março de 2011, de lá para cá esse papel só cai. O OGX já caiu uns 85%, e esse papel de 44,40 para 3,46 então em 92%. 92% de queda desse papel. Então não tem como não comparar com o OGX. São dois papéis que estão no mesmo barco. E se o papel cai 90%, com certeza não é para comprar. Vou comprar porque está barato. Negativo. Se ele tivesse bom fundamento, eu não estaria nos 3,46. Ok? Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Mercado ainda firme. Índice à vista, muito como eu disse, por causa de Petrobras, subindo 1%. Se não fosse isso, com certeza não estaria num patamar tão elevado. Projeção do volume, praticamente 9 bilhões, 8,9 bi projetando para hoje. Vamos ver se ele confirma, é um volume acima da média. Vamos ver se ele confirma isso, ok? Obrigado a todos, uma boa tarde. A gente volta às 4h30 com o nosso call de fechamento. Obrigado e até lá.